Bom, atualmente a gente está acessando o Portene através aqui do IP. Então, se você está acompanhando, né, os vídeos, a gente hoje vai transformar isso aqui com o nosso próprio subdomínio, com HTTPS, tudo certinho aqui, utilizando uma ferramenta que vai fazer, né, aqui no caso o Traffic, que vai fazer aqui a intermediação entre as requisições HTTP através aí do navegador. Então, como é que funciona aqui, só para você entender? A gente vai definir o nosso domínio lá na Cloudflare, ou subdomínio, tanto faz. O Traffic, com as configurações que a gente vai fazer, ele vai entender e a gente vai falar, olha, joga esse serviço lá para a API, né, quando a pessoa acessar esse domínio aqui. E aí, se você quiser também, você tem a possibilidade de instalar o certificado SSL, tá? Utilizando ali o Let's Encrypt com a linha de comando, né? Algumas linhas você vai ver que é bem simples, ele já gerencia tudo isso e é muito mais fácil do que você pode imaginar. A gente vai ver daqui a pouco. Então, o interessante aqui do Traffic que ele é um proxy reverso, né? Então a gente cria o nosso domínio, aponta lá, configura ele e ele faz a intermediação mandando aqui para o nosso serviço ali que a gente tem do Docker, tá? Bem legal, né? E agora, como é que faz para fazer essa instalação? Como é que funciona? Eu vou vir aqui no Portene, eu vou acessar aqui, ó, Networks. Aqui a gente pode ver todas as networks que tem dentro aqui do nosso Docker. E nesse caso a gente tem essa aqui, que é a Portene, né, que a gente criou. Então ele concatena aqui com a stack, tá? Só que a gente não vai utilizar essa rede aqui, a gente quer algo separado para ficar mais interessante. Então você pode criar essa rede através da linha de comando ou acessar aqui, ó, do Portene mesmo para simplificar e criar aqui a sua rede. Eu vou chamar ela de... Deixa eu só copiar aqui, eu já tenho um arquivo, daqui a pouco eu mostro para você. Copia aqui certinho para não errar. Eu vou dar o nome de Traffic underline public, né, que é uma rede pública. Aqui o modo dela, né, que é o drive, a gente vai colocar overlay. Por que overlay? Porque a gente está no modo DocSwarm, então é necessário a gente colocar aqui. Então, através dessa rede, a gente vai também colocar nas aplicações, tá? Então, deixando aqui, eu vou clicar aqui em criar, somente isso aqui mesmo, tá? Já é suficiente. Então, a gente tem aqui a nossa rede pronta, tá? Bom, depois disso aqui, a gente vai começar a fazer agora, subir o container do Traffic para ele poder, de fato, fazer o gerenciamento ali das requisições. Então aqui em stack, eu vou criar um novo stack. Eu vou já dar um nome aqui, chamado Traffic. Você pode colocar o nome que você preferir. E nesse caso, pessoal, tem tutoriais na internet. Então fiz uma pesquisa, tá? E cheguei aqui numa conclusão. Aqui também você tem a documentação. E na documentação ele mostra aqui, né, um stack aqui, um composer para você copiar. Ele já mostra aqui as configurações iniciais, só que para simplificar eu já tenho aqui pronto, eu vou copiar, eu vou vir aqui colar e explicar um pouquinho para você o que é importante, tá? Porque é muita coisa, então para não ficar tão extenso, a gente vai ver aqui o que é necessário. Bom, para começar, aqui bem simples, eu tenho a versão, eu tenho um serviço, nesse caso só o Traffic, a imagem dele sempre vai ser a última, então latest, tá? E aqui os comandos são importantes, tá? Aqui primeiramente a gente está definindo que o provedor que vai fazer todo o gerenciamento aqui é através do Docker. Então tá como true. As portas que ele vai abrir, que no caso ele vai escutar, vai ser a porta 80 e a 443 para SSL. Aqui importante, ó, o tipo que seria o modo, né? No modo convencional não precisaria disso aqui, mas como nós estamos utilizando o DocSwarm, então o Swarm Mode vai ser igual a True. Depois a rede que a gente vai trabalhar, então tá aqui, ó. Nesse caso tá errado, tá como tracinho. A rede aqui é underline, tá? Traffic underline public, agora sim. Então aqui, pessoal, tem a parte do Docker, né, que vai ficar vendo aqui na pasta var, rundocker.sock. E o mais importante é isso aqui, ó, que você deve se atentar, que basicamente a gente tem o certificado Resolver. Esse ali aqui foi que eu coloquei. Geralmente você vai ver mais Resolver, né, na documentação. Em alguns casos você vai ver Let's Encrypt. Então, para abreviar aqui, eu renomeei para LE, porque quando você for definir isso lá na sua aplicação, você vai colocar ali para habilitar o certificado,
colocar esse ali aqui para identificar, tá? Então acme igual a true, aqui o challenge, né, HTTP challenge. Tem um e-mail que você vai colocar seu e-mail aí, caso aconteça alguma coisa, você precise aí, eles precisam enviar um e-mail para você. Interessante, coloca o e-mail válido, tá bom? Você tem aqui o storage para gravar aqui os certificados que foram gerados com o seu Docker. Aqui você pode encontrar na documentação ou por aí pela internet apenas o acme.json, né? Mas aqui eu coloquei um /let's encrypt /acme.json, que é o local que ele vai gravar. Então, por mais que seu container ele morra ali e volte, vai ficar gravado os certificados e as configurações que já tem de cada domínio, né? De cada aplicação que você utilizou do Traffic, tá? E aqui abaixo eu deixei comentado, mas você pode comentar que é para você redirecionar de forma global quando a pessoa acessar a requisição HTTP, e ele vai redirecionar diretamente para HTTPS. Então isso aqui também encontrei com pesquisa na internet, funciona, mas eu prefiro deixar assim, depois a gente pode falar sobre isso, tá? Mas se você já quiser utilizar HTTPS, você pode habilitar aqui. Depois tem a API, está comentado, e o log se você quiser habilitar, certo? Bom, essa parte do command é isso aqui, mais para baixo aqui a gente tem as portas. Então nesse caso ele vai ouvir aqui na porta 80, tá bom? Tem a porta 80, a porta 443, que é as portas que o Traffic vai trabalhar, interessante você definir aqui. E essa porta 8080 é para você acessar o dashboard do Traffic e você ver todas as rotas que você criou ali, middleware, enfim, você pode acompanhar através do painel. Nesse caso está comentado, eu não vou utilizar. Se você quiser utilizar, é só descomentar, acessar essa porta que você vai ver ali, o dashboard, tá? Interessante que não deixe isso aqui aberto, porque ali qualquer pessoa que acessar vai ter, vai conseguir ver, a não ser que você defina ali alguma autenticação, o que a gente não vai abordar aqui, tá? Para ser direto ao ponto. Depois você tem aqui os volumes, então a gente vai mapear aqui um volume onde eu estou criando de forma automática, tá? Esse traffic tracinho certificate, né? Aqui tá errado, é um underline, vou trocar daqui a pouco. E aqui tá a pasta Let's Encrypt que a gente viu lá em cima, tá bem aqui, tá? E depois tem aqui do próprio Docker, que ele vai verificar local e do nosso container, tá bom? Depois tem o deploy, que vai ter aqui as configurações que você pode alterar. Ele vai ser no modo replicate, pode ter apenas uma réplica, já é suficiente, tá bom? Os recursos aqui você pode definir, é interessante que você defina, até para não deixar memória total aí, né, para sua aplicação. E você consegue acompanhar e ver aqui o limite que você pode colocar aqui. Só tá um exemplo só para você ver. E aqui onde ele vai rodar sempre no Manager, tá? Então o Traffic sempre no Manager. Depois temos a Network, que a gente está colocando essa aplicação na Traffic Underline Public que a gente criou. Deixa eu só arrumar o certificate aqui, colocar um underline. Agora sim. Então esse volume aqui que eu estou colocando, a gente vai definir agora aqui abaixo, ó, nos volumes. Então nesse caso aqui, você pode ver que eu tenho o mesmo nome, tá? Eu estou atribuindo um nome e o modo external está como true. Depois as redes que a gente utilizou lá em cima, que é só uma, a Traffic Public e external como true. Por quê? Porque a gente criou externamente e estamos definindo aqui, ó. Essa rede eu não estou criando aqui. Eu criei ela antes e estou colocando ela como externa, tá? Então estou conectando a ela, certo? Basicamente é isso aqui. Eu só vou vir aqui e alterar meu e-mail. É interessante, né? Alterar aqui para questão do certificado. Eu vou colocar aqui um e-mail de teste, só para a gente ver. @hotmail. Aí você coloca o seu e-mail aí, tá? Então coloca o seu e-mail. Bom, feito isso aqui, tá pronta a nossa configuração, nosso stack, tá o nome aqui. Eu posso vir aqui, vamos ver se não vai dar nenhum erro, né? Vou clicar aqui em criar. Ele deu erro aqui no volume, já esperava, tá? Ele tá falando aqui que não conseguiu criar aqui porque eu defini o nome, tá? Então vou tirar aqui, vou tirar esse name, deixar external true, apertar de novo. Pronto, então ele só deu problema ali no nome, mas de resto foi aqui. E temos aqui a nossa stack, traffic,
Se eu vir aqui, a gente tem o editor com todas as configurações e abaixo temos o serviço. O serviço é o traffic, pode ver que ele concatena ali, né, com o nome da stack e o nome do serviço, que é o mesmo. Então ficou underline e o nosso container rodando aqui. Pode ver na porta 80 e na 443, que é exatamente isso aqui, certo? Se eu vier aqui agora, ó, em Networks, eu tenho aqui a minha traffic.public. Se eu clicar aqui, você vai ver que existe aqui, ó, o traffic, o container que a gente definiu, que está associado a ele, certo? Então, beleza. E depois em volumes, eu tenho aqui o traffic certificate. Então, aquele name não era necessário. Foi bom dar erro para você ver. Colocando como external true, ele não concatena com o nome da minha stack, senão ficaria igual o portainer aqui acima. Você pode ver que ele ficou portainer, underline portainer data, né? Porque ele concatenou com o nome da minha stack. Nesse caso eu não quero, quero o nome que eu defini. Então, colocando o external como true, ele não concatena e deixa o nome exatamente como você criou lá dentro do arquivo ali YAML, tá? Bom, basicamente é isso. Já temos aqui mapeado, já está pronto. E agora a gente vai, nessa segunda etapa, já colocar isso para funcionar, utilizando aqui o caso aqui, o portainer, né? Que a gente está utilizando o IP. E agora a gente quer definir exatamente um endereço aqui de domínio, subdomínio, melhor falando, para ficar mais simples e mais fácil esse acesso. Então, vamos ver como é que faz. Já deixa aquele like para ajudar o canal. E agora vamos ver aqui qual é o próximo passo. Bom, então agora a gente vai começar a fazer de fato a configuração do ponto de partida para a gente começar a utilizar subdomínios ou domínios, tá? Então aqui a gente vai voltar lá no início. Lembra que a gente criou esse hostname server, né? Que eu criei aqui. A gente vai apontar falando, olha, a minha máquina que está na DigitalOcean ou na Linode, enfim, ele está nesse IP. Então você vai copiar o IP da sua máquina. A gente vai vir aqui no Cloudflare. A gente vai adicionar aqui um registro novo do tipo A. Eu vou colocar server. Ele já vai pegar aqui, ó, o server que a gente definiu ali na DigitalOcean, tá? Agora vai ser importante. E eu vou apontar para o IP da minha máquina. Desligo esse proxy aqui, que não precisa. E aqui no comentário eu posso colocar IP do meu servidor. Coloquei aqui, é só um comentário mesmo e pronto, tá? Nesse momento eu tenho o IP, o ponto de partida, onde eu estou falando que se encontra a minha máquina, que tem o Docker, tem os meus containers, enfim. Tem tudo pronto, né, para a gente trabalhar de fato e apontar aqui, tá? Bom, feito isso aqui, agora perceba que eu tenho a minha aplicação do Portainer e se eu vier aqui no stack, eu não consigo editar ela, porque eu subi isso através de um arquivo. Se você não viu, novamente o link está na descrição. E como é que eu faço agora para acessar, né? Eu venho aqui, eu já estou pronto aqui, eu já estou logado, no caso, na minha máquina. Se eu der um ls, eu tenho a pasta Portainer que a gente criou, então eu vou acessar. E lá eu tenho um arquivo, que basicamente é o mesmo arquivo que a gente viu anteriormente, só que para o serviço aqui do Portainer. Eu vou dar um nano aqui no Portainer, tracinho agente, tracinho stack.yaml, tá? Vou dar um enter e aqui a gente vai definir para a gente acessar o Portainer através de um subdomínio. Então, como a gente instalou o traffic, já está pronto, a gente agora pode falar, olha, esse serviço Portainer eu não vou mais escutar nessas portas. Eu vou desabilitar, porque eu não quero deixar isso exposto. Então, vou comentar aqui com o Cerquilha. Não tem problema comentar, ou pode retirar se você quiser. Então, aqui agora, já que eu tenho lá pronto o meu container do Traffic, que vai trabalhar, eu vou vir aqui, ó, no Deploy. Eu tenho aqui, depois do Placement, eu posso vir aqui, ó, e vou colar aqui as configurações e já te explico, tá? Então, vou dar um espaço aqui. Aqui eu vou colar. Então, aqui, deixa eu só organizar aqui para ficar bem certinho com os outros aqui. Deixa eu só tirar esse espaço, peraí. Vou deixar aqui. Ok. Agora eu vou deixar aqui na mesma posição desses aqui. E pronto, tá aqui. Então, através dos labels, a gente vai marcar esse container, né, do Portainer. E como é que funciona? Olha só que bacana. Olha só como é fácil. Primeiramente, a gente pega o Traffic, habilita ele. Então aqui você pode ver que está habilitado. Depois a gente cria uma rota chamada Portainer. Então aqui, ó, tá até errado aqui.
Deixa eu só mudar aqui. E eu vou fazer assim mesmo para você ver que não tem, né, eu não sou expert nem nada do tipo, pessoal. Apenas faço aqui e te mostro na prática. Bom, então agora tá certo. Então temos aqui a rota Portainer, que vai pegar uma regra que a gente vai definir. E aqui tem a API ou o seu subdomínio. No caso, eu vou colocar Portainer. Ponto, seu domínio. Então nesse caso, eu vou colocar o meu domínio. Coloquei o meu domínio, só que o final aqui é .com.br. Aí você vai colocar o seu domínio aí. Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor. Ok. E aí você me pergunta, por que você colocou Portainer aqui nas routers, né, nas rotas? Porque é o mesmo nome do serviço. Então aqui, ó, qual é o nome do serviço? Temos o serviço agente e temos o serviço Portainer, que está aqui abaixo. Ó. Então temos esse serviço aqui, Portainer. É o nome dele que eu estou definindo, estou colocando o mesmo. É uma boa prática, então coloque o mesmo nome, tá? Então nesse caso for diferente, é só colocar o mesmo nome que você definiu ali. Então ele está definindo essa rota. Quando for acessado aqui o meu subdomínio portainer.aprendanaweb.com.br, depois eu vou falar aqui, ó, nessa mesma rota, no HTTP service, no caso não é rota, tá? Desculpa, é service, Portainer, que é o nome do serviço, o load balance na porta 9000, então aqui eu vou trocar para 9000, que é a porta que o Portainer ele vai abrir, tá? Tá aqui acima, se você perceber, ó, 9000. E aí depois você tem aqui novamente uma rota, né, no caso, Portainer, indicando qual serviço que eu vou jogar quando acessar aqui o meu domínio, tá? Que a gente tem a nossa regra aqui. Então vai ser aqui no serviço Portainer, tá aqui, tá? E aí depois você tem o Portainer TLS do certificado para resolver, para ele colocar o SSL. Lembra que a gente colocou o LE aqui, ó? Então tá aqui o LE, para ficar mais simples, ele vai resolver com aquela configuração que a gente definiu lá antes, quando a gente subiu o traffic. Então se você acompanhou, você viu. Aqui o modo vai ser Web Security, novamente no Portainer. E aí também vai ter o TLS como True, tá? E novamente preste atenção aqui, ó. Você pode ver que o nome do meu serviço aqui tá como Portainer, eu coloquei o mesmo, tá? Inclusive aqui estou mandando nessa linha de código aqui, nessa marcação para o meu serviço Portainer. Ele escuta na porta 9000 e isso é acessado, vai acontecer aqui quando for acessado o meu subdomínio que eu vou definir aqui já já com você. Então só para resumir, a gente está marcando o traffic, ele vai identificar quando for acessado através da URL que a gente tem essas configurações. Ele vai falar, não, peraí, recebi uma requisição ali de um subdomínio, eu vou ver o que o Rafael deixou, né, o que você deixou configurado, e vou mandar lá para a porta 9000 e aqui qual o serviço que é o Portainer, certo? Eu espero que tenha ficado claro aí para você. Antes de salvar aqui, o que eu vou fazer? Não, posso vir aqui, ó, Ctrl X, depois é de tudo pronto, né? O Y para marcar como yes e um Enter para ele salvar. Então ele salvou meu arquivo. Se eu vier aqui novamente em Nano e voltar lá embaixo, já está comentado as portas e está configurado ali, tá? Então posso dar um Ctrl X para sair. E agora, pessoal, eu tenho que acessar, eu tenho que definir agora isso no meu DNS, no meu domínio, né? Senão não vai funcionar. Então antes mesmo de atualizar essa stack, a gente cria aqui um novo registro, vai ser do tipo CNAME. O que eu vou pegar nesse CNAME, né? Lembra que a gente já configurou ali o server, que está aqui, ó. Deixa eu só copiar aqui para ficar mais fácil. Então a gente configurou aqui abaixo que já está apontando para o nosso IP. Então em vez de colocar um tipo A novamente o IP do servidor, eu crio um CNAME que eu vou chamar de Portainer. Ó, pode ver que ele ficou aqui, ó, Portainer, tá? Que é o nosso subdomínio que a gente está apontando e está falando ali, e que a gente fez a configuração agora lá no arquivo. E vou apontar para onde? Para o meu server, o meu domínio.com.br. Então, olha só que interessante. Quando acessar isso aqui, ele vai apontar para cá. E nesse caso, quando aponta para cá, eu já tenho aqui no server apontado para o meu IP. Simples assim. Vou desabilitar aqui o proxy e vou salvar. Pronto, feito isso aqui, é o básico, é o simples
e o mais fácil aí para você. Bom, uma vez que está tudo pronto, não se esqueça de deixar essa parte pronta primeiramente antes de atualizar a sua stack. Nesse caso aqui a gente tem um ponto de partida e já criamos aqui o Portainer que está apontando para cá. Eu posso voltar aqui agora, fazer um Docker, aqui vai ser um Docker stack, né? Deploy, o nome do meu serviço vai ser Portainer, aqui "-c", e vou pegar o nome do meu arquivo, tá? Que é esse aqui, ó, Portainer, agente, tracinho stack YAML. Fazendo isso aqui, dá um Enter, ele vai atualizar o serviço, e aí sim, ó, pode ver que ele atualizou aqui, tá? Ele verificou que tem lá, e aí depois de alguns minutos, a gente pode vir aqui e acessar através do navegador. Olha só que bacana. Aqui em uma nova aba eu vou colocar o endereço. Bom, coloquei aqui na URL o portainer.aprendanaweb.com.br e vou dar um Enter. E olha só que interessante, ele abriu e deu esse erro aqui porque eu só defini a rota, né? Quando dá esse erro 404, eu só defini a rota para quando for acessado com HTTPS. E aí eu tenho que vir aqui e colocar exatamente, ó, https e aí você vai ver a mágica, né? Ele vai abrir aqui o Portainer diretamente no seu navegador. Vou esperar ele carregar aqui. Vamos só aguardar. Pode ser que demore uns minutinhos só para ele subir ali, entender as configurações e colocar, tá? Olha, ele deu um erro de gateway, timeout. Então eu atualizo novamente, que a gente está acessando aqui pela primeira vez. E vamos ver aí se vai abrir o nosso Portainer. Deixa eu só conferir aqui se está tudo correto. É bom que aconteça isso para você ver que é normal. Às vezes acontece alguns imprevistos. Deixa eu só ver aqui. Bom, já identifiquei o problema. Olha só que interessante. É bom que aconteça isso porque acontece comigo, pode acontecer com você. Eu defini aqui, mas eu não falei, eu não especifiquei aqui as network, né? Porque esse serviço do Portainer, ele tá e qual rede, né? Qual network? Só no agente network. Então acabei esquecendo de falar que a gente tem o traffic também aqui, que a gente criou, lembra? Lá no início. Então eu venho aqui, coloco traffic underline public, que é o nome da rede que a gente criou. Eu coloco só o Portainer, tá? Porque é a aplicação que a gente quer acessar. Então ele vai estar na rede agente e também nessa rede que a gente tinha criado. E abaixo eu tenho que falar também, ó. Além de ter as redes aqui, eu tenho a minha rede traffic. Tem que ser o mesmo nome aqui. Underline public. 2 pontos. E eu vou colocar aqui também que ela vai ser externa, porque a gente criou externamente. Não é para criar aqui no arquivo. External igual a true. Bom, então agora espero que dê certo, né? Espero não, vai dar certo, porque eu acabei esquecendo desse detalhe. A gente só configurou ali e esqueceu de falar, de colocar na rede também a nossa aplicação. Por isso é importante você acompanhar até o final. Vou dar o Ctrl X, Y para salvar, Enter aqui para sair. E agora eu tenho que reiniciar novamente, né? Eu tenho que atualizar. Para isso aqui eu volto o comando, que é aquele comandinho, né, que a gente tem para subir a stack, só que nesse caso ele vai atualizar. Agora ele fez a atualização, agora sim está na mesma rede. Se eu vier aqui, atualizar, vamos ver aqui se ele vai subir. Ele está subindo novamente o container. Aí você espera alguns minutinhos, tá? Para ele poder abrir aqui. Ó, deu um Ctrl R. Pode ver que eu não cortei o vídeo, né? Ficou aqui correto. Aqui eu vou colocar meu usuário. Vou colocar a minha senha. E olha só que bacana, já tenho o SSL. Já estou acessando através do meu subdomínio que a gente criou aqui, certo? Conforme eu te expliquei, você seguindo o passo a passo você vai conseguir fazer. E agora eu não consigo mais acessar pela porta. Se eu atualizar aqui, ele vai ficar carregando, carregando. E não vai mais carregar porque a gente tirou aqui o mapeamento de portas. E colocamos o traffic para trabalhar junto com a gente, né? Junto aqui com nossos containers. Então nesse caso tirei. E aí para a gente resumir, quando a gente colocou aqui as configurações do label, né, marcando esse serviço, a gente tem que colocar também na mesma rede que a gente criou, senão ele não vai enxergar o container, né? Como você viu lá que ele não carregou. Então colocamos na rede que a gente criou e deixamos aqui, né? Colocamos aqui quais redes que está sendo utilizado
que nesse caso o external é igual a true. Pronto, feito isso aqui, atualizou, ele já funciona. Pode ver que o modo convencional já não funciona mais, né? Que a gente agora tem definido corretamente. E o nosso Portainer agora está seguro dentro de um domínio com SSL, onde você vai ter acesso aí quando acessado pelo navegador. Bacana, né? Bom, então para resumir, a gente fez aqui toda a configuração. Basicamente criamos aqui o container Traefik com as configurações que eu te mostrei. Depois apontamos aqui um ponto inicial, né, para a gente poder fazer os apontamentos para outros domínios ou subdomínios. Conforme você pode ver o server aqui, ele já aponta para o nosso servidor principal, que é o nosso Docker, e aí o subdomínio Portainer que a gente criou aponta para o server que já tem o IP, e dessa forma a gente definiu essa configuração no serviço do Portainer e depois colocamos na mesma rede, não pode esquecer disso, e aí quando acessado, depois de alguns minutinhos ou segundos mesmo, ele já aplica o SSL, já sobe essa aplicação e você já consegue acessar através do seu navegador. Então a partir de agora a gente já pode fazer todo o gerenciamento de stack através do próprio Portainer, fazendo da mesma forma. Só foi mais chato porque a gente fez, né, através aqui do arquivo só o inicial mesmo, que é para acessar o Portainer. Só que a partir de agora você já consegue fazer os outros deploy diretamente pelo Portainer. Então se você gostou, dá uma força aí pro canal, eu quero chegar aí nos 1000 inscritos. Deixa aquele like, se inscreve para você que não é inscrito e deixa um comentário abaixo se você puder, né, se de alguma forma te ajudou, para mim saber se foi útil esse conteúdo e se de alguma forma aqui você conseguiu entender como é que faz a configuração. Eu vou ficando por aqui e quem sabe aí nos próximos vídeos a gente utilize o WordPress, utilize alguma API de WhatsApp. Agora já está tudo pronto para a gente prosseguir. Então eu te vejo aí no próximo vídeo.